Se você gosta de histórias que te deixam acordado à noite, já deixa o seu like e se inscreve, porque a de hoje é especial. João não era um alquimista, pelo menos, não um de verdade. Era um historiador frustrado, um colecionador de curiosidades, que passava mais tempo no porão empoeirado de sua casa do que na luz do sol. Sua obsessão era uma só: recriar o Golem, o homem de barro, o mito da vida moldada a partir do pó. Ele acreditava que os antigos sábios haviam deixado pistas, não em grimórios místicos, mas em textos comuns, que apenas uma mente brilhante poderia decifrar. O porão era seu santuário e seu laboratório. Prateleiras improvisadas gemiam sob o peso de livros de história, química e até jardinagem. Frascos de conserva, garrafas de vinho vazias e béqueres roubados do laboratório da escola de seu filho formavam uma coleção bizarra de material alquímico. O ar era pesado, com cheiro de terra úmida, mofo e algo vagamente metálico, como sangue seco. Lâmpadas amareladas e fracas lançavam sombras longas e dançantes, transformando ferramentas de jardim em criaturas esqueléticas. No centro de tudo, sobre uma mesa de madeira maciça, estava seu projeto. Uma figura humanoide, moldada com a melhor argila de oleiro que ele conseguiu encontrar. Não tinha feições, apenas o contorno de uma cabeça, um torso robusto e membros curtos e grossos, como um feto inchado. Para João, aquela era a forma primordial, a tela em branco onde a vida seria pintada. Ele havia passado semanas estudando seu ritual, uma colagem de procedimentos retirados de diferentes culturas e épocas. Ele não tinha ingredientes exóticos, então improvisava. No lugar de pó de dragão, usou pimenta caiena moída. Em vez de lágrimas de anjo, água destilada com uma quantidade absurda de sal. Sangue de pomba? Ele usou o seu próprio, extraído com uma lanceta de teste de glicose. Ele misturou tudo em uma tigela de cerâmica, sussurrando palavras em um latim macarrônico, que ele mesmo inventou, sentindo-se um verdadeiro mestre do oculto. Com um pincel de cozinha, ele besuntou a figura de argila com a mistura avermelhada e pegajosa. A cada pincelada, ele recitava uma de suas palavras mágicas. O ar ficou mais frio, ou talvez fosse apenas a sua ansiedade. As goteiras no canto do porão pareciam marcar um ritmo sinistro. A madeira do assoalho acima rangia, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ao terminar, ele deu um passo para trás, exausto e triunfante, esperando por um raio, um tremor, qualquer sinal grandioso. Mas nada aconteceu. A figura de argila permaneceu inerte, brilhando úmida sob a luz fraca. Não houve movimento, nem som, apenas o silêncio pesado do porão. Decepcionado, João subiu as escadas, culpando a qualidade do sal, ou a falta de convicção em seu latim. Ele deixou a figura ali, um monumento ao seu fracasso. Naquela noite, ele mal dormiu. Um sentimento estranho, a sensação de estar sendo observado, o fez virar na cama repetidamente. Na manhã seguinte, ele desceu ao porão, mais por hábito do que por esperança. A figura estava exatamente como ele a deixara, ou quase, parecia mais seca, e havia algo diferente em sua superfície. Uma textura sutil, quase como uma impressão digital, se espalhava por seu torso. Durante dias, João observou a criatura. Ele parou de ir ao trabalho, ignorava as ligações. Sua vida agora se resumia a descer aquelas escadas e encarar a estátua de barro. E a cada visita, ele notava mudanças. A figura não se movia, mas crescia. Lentamente, imperceptivelmente. Os membros se alongaram, o torso se definiu, ganhando uma musculatura estranha e assimétrica. A cabeça, antes lisa, começou a desenvolver sulcos profundos, como se um cérebro estivesse se formando por dentro, pressionando a argila para fora. O mais aterrorizante, no entanto, era a sensação que emanava dela. Era como se, por trás daquela casca de barro, algo estivesse acordado. Algo que não apenas existia, mas observava. Ele sentia os olhos invisíveis da criatura seguindo pelo porão, estudando cada movimento, cada respiração. Era uma presença inteligente, mas não humana. Era antiga, primitiva e faminta. Ele não a criara. Ele a despertara. Era como se tivesse chamado por algo que sempre esteve ali, nas sombras, e apenas lhe dado um corpo para habitar. O medo começou a se transformar em pavor. Ele tentou destruir a figura. Pegou um martelo, mas ao se aproximar, uma onda de terror puro o paralisou. Era como tentar golpear a si mesmo.
A criatura não precisava se mover para se defender. Sua mera presença era uma arma que atacava a mente. As semanas se passaram. A figura de argila continuou a crescer, sua forma cada vez mais definida e monstruosa. Ela já ocupava quase metade da mesa. As rachaduras em sua superfície pareciam veias pulsantes, e um zumbido baixo, quase inaudível, começou a emanar dela. O porão ficou mais escuro, as sombras mais densas, e uma névoa fina e fria parecia subir do chão. A criatura estava aprendendo. Estava dominando seu ambiente, transformando o porão em seu ninho, em seu território. João emagreceu. Seus olhos ficaram fundos e assombrados. Ele se tornou um prisioneiro em sua própria casa, com um monstro no porão ditando as regras de sua existência. Ele não descia mais para observar. Ele descia porque era chamado. Uma compulsão irresistível o puxava para as escadas, para a presença da entidade que ele libertou. Numa noite de tempestade, a compulsão foi mais forte do que nunca. A energia da casa piscou, e os trovões abafaram o som de seus passos na escada de madeira. Ele chegou ao porão. A criatura agora era imensa, mal cabendo sobre a mesa. Sua forma era vagamente humana, mas distorcida, como uma escultura inacabada de um pesadelo. Os sulcos em sua cabeça se abriram, revelando fendas escuras que pareciam órbitas vazias, observando-o com uma inteligência fria e alienígena. O zumbido estava mais alto agora, uma vibração que ressoava em seus ossos. A criatura não se moveu, mas João sabia o que ela queria. Ela havia aprendido tudo sobre ele, sobre seu corpo, sua mente, sua química. Ela o via não como seu criador, mas como material, como um conjunto de ingredientes complexos e fascinantes. Lentamente, como se estivesse em transe, João se aproximou. O medo se foi, substituído por uma estranha resignação. Ele estendeu a mão, não para atacar, mas para tocar. Ao fazê-lo, a superfície da criatura se moveu pela primeira vez. A argila se abriu como uma boca faminta, não com dentes, mas com um vazio escuro e pulsante. O zumbido se tornou um som de sucção. João não gritou, ele apenas observou enquanto a matéria escura o envolvia, puxando-o para dentro de si. A dor foi substituída por uma sensação de desintegração, de ser desconstruído, analisado, absorvido. Ele estava se tornando parte de algo maior. Ele era o primeiro ingrediente verdadeiro no ritual final de sua própria criação. Do lado de fora, a chuva lavava o mundo. Dentro da casa, o silêncio retornou. No porão, sobre a mesa, a criatura pulsava suavemente, um pouco maior, um pouco mais complexa. E pela primeira vez, em sua superfície de argila, um detalhe se formou, o contorno perfeito de um olho humano, aberto e observando a escuridão. Obrigado por assistir até o final. Se essa história te arrepiou, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar do João. E não se esqueça de se inscrever para mais contos como este. Até a próxima!